Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sonic Gamer. E bom, hoje estamos gravando mais um vídeo relacionado a versões do nosso Caio ou isso macabro. E bom, essa versão aqui do Sonic XZ é chamada de Falso Salvador. Porque esse nome eu não faço a mínima ideia. Mas bom, bora ver o que se trata. Eu tô muito ansioso para saber o que esse X é, já que eu nunca ouvi falar dele. Então bora nessa. Shin Falso Salvator, ou o Falso Salvador. Meus Shin amigos, o Falso que é isso aqui? Salvator. Faz um tempo que eu trago variantes do Sonic Z no Ah, canal, mas nenhuma delas mexeu tanto com estilo abstrato e bizarro quanto essa. Eu juro que hum. talvez esse seja o vídeo mais filosófico que eu vou trazer. Mano, eu não sei o que fez essa criatura, mas tá de parabéns. Dá pra cagar, dá pra fazer um monte de crianças cagarem só pra esse bicho, Quando olha vemos um só. execto aleatório, acaba sendo uma coisa que envolve muito sangue e pouco assunto. Já esse aqui, ele É, é bem esquisito. Tanto o lore quanto o design, fazendo ele ser o mais misterioso e estranho do que qualquer outra variação. Então hoje vamos nos aprofundar em The False Salvator, a o melancolia de Falso uma Salvador. maldade e idealização. O que vem na sua cabeça quando falamos de um falso salvador, há vários tipos de ideia a Hum, se ligar. Algumas pessoas bom, cara, calma, eu não consigo pensar o que seria um Falso Salvador. Salvador, seria meio que um cara que finge que vai salvar os outros, mas na realidade não vai salvar ninguém? Um falso salvador? Eu acho que seria isso. acreditam em um anticristo que entra mais naquele lado espiritual. Mas para um tipo de Ah, contexto no geral, um falso salvador meio que seria um tipo de pessoa que prestaria um serviço em tal momento, porém, ah, possivelmente, momentos depois ela só mostraria o outro lado da face. E essa é meu meio que Deus do céu. basicamente a ideia de Shin False Salvator. Porém, Shin eu vou Falso deixar alguns Salvator. pontos importantes. Essa variação só existiu por Ah, causa do Allfather e o Faker Sonic. Inclusive, eu Wallfighter. já falei dele aqui no canal. A ideia do Allfather é porque o Ah, T-Salvator teoricamente foi punido por ele, mas isso aí é apenas menção e especulação, nada bom, eu sei quem que é o Wallfighter. Eu sei quem que é esse cara aqui. É o Wallfighter. canônico. Ele é o. Ele é o pai de todos estes ex. Ou seja, ele é responsável pela existência de todos estes ex existentes da face da Terra. Ou seja, meio que é responsável por todas as cagadas que os seus filhos fizeram na Terra. Exatamente. Mas na minha perspectiva, o Shin False Salvator só veio por conta da ideia que o Allfather traz, assim como eles chamam de o pai dos Exector. Ele meio É. que seria o falso salvador de variações e almas que foram abandonadas, ou Ah, até mesmo perdidas. Já a parte do Faker é só por causa do design e da sua premissa de história, que vai ser contada exatamente agora. é a história de Shin Quando o Salvator. Exector nasce nos confins do universo, com matéria escura e outras coisas, É, ele. Tipo, pra quem que não sabe, os XZs, o nascimento deles é meio que. Eles nascem no vazio. Eles nascem meio que no vazio cósmico. co- Cósmico e meio que eles nascem com uma forma base. Essa forma base, que eles nascem feitos de matéria escura. E durante os anos eles assumem a forma que eles quiserem. Por exemplo, eles assumem a forma que eles desejarem. Por isso que eles assumem a forma do Sonic, por causa que eles querem assumir a forma do Sonic. negativas, a tendência é que eles vão para a Terra e se incorporar em algum jogo do Sonic aleatório. No caso do Shin False Salvator, teve um Ah, destino diferente. Ele não era uma matéria escura nem nada do tipo. E ele é, não teve um nascimento exato. É como se ele já existisse há muito tempo. A ideia já tá meio que no nome. Falso Salvador. E bom, se tu não Falso entendeu, dá Salvador. pra entender o que, é que eu quero dizer. Mas em um resumo, a Ah, sua existência já era uma presença desde os tempos em que o Sonic Z foi criado. A partir daqui, muitas coisas vão ser teoria. Shin, em base, já existiu com um propósito: ser um deus sádico dentro do seu mundo. Ou hum. seja, dentro do seu jogo, é como se ele basicamente dominasse tudo e todos que entram lá. Daí então, Que nem o Sonic XZ normal, uai.
Ué, o Sonic XZ domina o mundo do dentro do jogo, uai. Então não muda coisa nenhuma do Sonic XZ. Vem a ideia. Ele é cruel e faz qualquer um cair de joelhos perante a sua presença bizarra e assustadora, por conta da sua aparência e Mano, intimidação. E, bem, peraí, deixa eu voltar aqui. é cruel e faz Mano, olha só a cara dessa coisa, mano. Minha nossa qualquer senhora. um cair de joelhos perante a sua presença bizarra e assustadora, por conta da sua aparência e intimidação. É. E, bem, o que eu acho é que o Shin acabou pegando uma ROM antiga do Sonic Z e a modificou com o tempo, ficando ainda mais macabro e bizarro do que parece. E cá entre nós, esse bicho é feio pra caramba. Contudo, ele sendo É assustador pra caramba mesmo. cruel, maluco e sádico, ele funciona da seguinte maneira. Quando a ROM do jogo dele é Ah, finalmente rodável, algumas coisinhas acontecem. Assim que você entra no jogo, ele automaticamente te puxa. E se você for novo, ah, ele vai brincar com você. Com uma forma similar e estranha do ouriço azul. E aham, depois disso, ele só te captura e transforma você em uma parede de alma, junto com as ah. outras almas que ele já prendeu. E lá naquele módulo, parado e preso, você só ouve dor, lamento e sofrimento. Nossa. Mas caso contrário, você já está nesse mundo há um bom tempo, Ah, fugindo. A única coisa que eu tenho pra dizer é que você vai ter um destino pior que a morte, pois ele vai te caçar de uma forma um tanto peculiar. O avatar hã? que ele usa do Sonic é um pouco igual ao do 2011X, com uma misturinha do Faker Ah. Sonic. E dá pra gente entender isso muito bem. E agora ele vai te caçar de uma forma monstruosa e demoníaca, Cara, de que forma? chamada de Astaroth. E ela conta com uma Mano, que coisa é essa? Mano, que coisa bizarra. A cara dessa coisa. Sangue de Jesus tem poder. variação, Tueba. Essa em específico me dá um certo Mano, medo. E por incrível que pareça, essa é a mais amigável. Eu não vou mais amigável, mano. Então imagina qual é a mais agressiva. Se vaca do próprio coisa ruim. falar nada. E uma observação: essas três são diferentes, cada uma Que? controla o corpo e alma dentro de T False Salvator, e divididas elas Ah, são seres bizarros. E todos eles habitam o mesmo corpo. Com isso, ele te caça e quando ele finalmente te acha, você vira um ah, peão de alma. E você se pergunta, por algum acaso já teve alguma vítima assim? E a resposta é que sim. Quando um peão ah. tem um certo potencial, o Shin acaba tratando ele como subordinado. Um exemplo é Alice, uma das Alice? subordinadas mais honradas pelo Shin. Porém, antes eu vou ter que explicar um detalhe crucial. Shin modificou seu mundo criando exatos 10 níveis. Mano, que. Mano, tá abrindo uma boca aqui nos Spin Day que mostra o Knuckles, velho. Que coisa de. Mano. Que você pode chamar de atos. Porém, esses níveis contêm arcas, que são os seus subordinados. Ou seja, cada Tô bem, tô bem. Tô bem. Ele tem 10 níveis. Em cada um dos níveis, meio que tem um. Tem outros subordinados dele. Ou seja, já tá. Em cada local que você for tem meio que um cat, um subordinado. ato lá contém um subordinado do Shin. E dentro desses mundos, há almas que vagam por aí. Essas almas também podem ser só Ah, NPCs, apenas para completar o espaço vazio que tem dentro dessa criatura. E outra, é bom hum. lembrar que todos esses subordinados chegam ao níveis dos Guardiões do Lord X. Ou seja, Ou seja, eles não estão nem um pouco de brincadeira. eles não estão lá pra brincadeira. As arcas barra personagens não foram totalmente revelados, então não tem como Ah, saber exatamente quais são de cada andar, apenas o arca do segundo andar, que não tem um nome específico, mas ah. aparentemente parece que ele tá com 6. Agora sobre a Alice, ela era chamada de A Alice que meio que tem a forma da Amy. Mabel, que ficou conhecida como Alice Ah, porque foi assim que o Shin a quis e a chamou desse jeito. E a única informação é que ela acabou jogando o jogo do Shin e ah. foi puxada para esse mundo exterior, virando um avatar da Amy. E ela agora fica responsável por um dos níveis que o Shin mandou. Meu Deus, é muito Shin. E como praxe, ela meio que ficou Mas, mano, eu gostei do design desse Sonic X, cara. Eu só parece esse bicho.
Muito massa. como favorita dessa criatura, pois quando ele quer te ver Ah, são, ele fatia ela ou faz qualquer outro tipo de maldade. E para ajudar o seu demônio, ela atrai outras vítimas e ah, descaradamente até alerta sobre o Shin. Um exemplo disso é a Cream, uma alma perdida pelo mundo do hum. ouriço. Então, ela vestiu uma fantasia e alertou Cream sobre o falso salvador para tomar um certo de cuidado, pois Ah, aquele ser não é de se brincar. E caso contrário, você não ouça essas palavras, ela viraria mais uma vítima da tortura eterna de ter False Salvator. Bom, mano, por minha último, alguns nossa. adicionais. O Shin é uma forma base, meio feia, mas é assim mesmo. Essa forma dele É feio pra caramba, velho. Mano, esse daqui, que é sinistro. Mas não se compara a essa aberração. último, alguns adicionais. O Shin é uma forma base. Mano, olha só cara dessa coisa, velho. Não, Sonic não, esse daqui é o... Coisa ruim, que saiu diretamente dos confins do submundo pra te buscar. Minha nossa senhora, cadê Meio esse bicho? feia, mas é assim mesmo. Essa forma dele é a forma base, digamos assim. E a sua Xenófenes barra transformação é o Cara, Astaroth. Um ser um tanto incompreensível. Sei lá, ele só me lembra o lobo do ano. que... Essa transformação é presente apenas quando ele está irritado para caçar a gente. Então é melhor não estressar ele, porque senão ele vai se tornar a coisa mais bizarra de sete mundos. E Deus me livre. Tomara que não. E por fim, é a forma que guarda o total desprazer e ódio dessa criatura. E também a forma que ele vaga pelo seu mundo de vez em Cara, essa coisa aqui... Eu não sei, mas que parece uma criatura que aparecia, sei lá, no Franco... No Fran... No Francódio japonês, vai. Vai, vocês me entenderam, vai. Oba. Como eu já expliquei, todas são seres distintas no mesmo corpo, porém com a mesma mente. E com isso, ele surgiu Mano, do além, como uma calamidade, repleta de ódio, dor e sofrimento. Tudo que ele faz é por puro prazer e desprazer, uma criatura que não pode ser compreendida. Então, gente, acabou que o gravador não ah. gravou essa parte. E eu tô tendo que regravar por cima. Então não fica tão É, sincronizado às como vezes tinha voz. É a acontece alguns vida. erros técnicos. Porém, essa parte eu A ia gente tem retratar que se sobre a virar. minha teoria. Bom, o que ele pode fazer daqui pra frente? Além das construções dos seus mundos, os atos Ah, barra levels, na minha perspectiva, ele pode simplesmente querer adentrar na nossa realidade. O próprio, em específico, é. já viu o seu criador. E como ideia, ele E, mano, se isso aparecesse na tela do meu. Mano, se isso acontecesse na tela do meu computador, eu ia meio que tacar esse computador pela janela. Janela, você. Porque eu não tô nem brincando. Mano, olha só isso, velho. O que vocês. Qual seria a reação de vocês se vocês olhassem pra tela do computador e vissem essa merda daqui? Tio, se fosse uma imagem, tá aí boa. Só que se fosse. Se realmente uma entidade, eu ia atacar o computador e ia sair correndo. tentou sair. Porém, como a gente sabe, ele é só um ser fictício e não tem como ele É. existir no mundo real. Mas tem uma forma dele compadecer. E isso é Ah, explicado de uma forma bem simples. A ideia do Shin é apenas ser um tipo de falso salvador. Lógico, ele não vai puxar a gente e transformar a gente em brinquedo, no estilo de um ouriço azul. A ah. perspectiva é que, por um lado, possa sim existir um falso salvador na Terra. Só que ele não vai ser um parademônio da vida. Ou até mesmo um ouriço azul. Não é? Que falso salvador na vida real sem um osso azul. Meus senhores, esse Execto entrou na minha lista de favoritos. A arte é um ponto bem É, forte dele, apesar da história ser meio... cara, a história até que é boa. É, meio que não tem muitos detalhes, mas só que, cara, o melhor de um EXE é quando você realmente não sabe qual é o passado dele, da onde ele surgiu, esse tipo de coisa. Se tu não sabe da onde ele veio, ele fica mais misterioso, e isso deixa ele mais interessante. Aliás, eu não sei que é o artista, tá? Mas, cara, o artista tá de parabéns. Mano, olha só isso. Coisa linda, coisa bonita. vaga e com alguns furos. E bem, como sempre, eu peço que mandem sugestões. E você que chegou até aqui, muito obrigado de coração. Hum, Eu vou começar a agradecer pelas ideias dadas a vocês. Deixa o like, se inscreve e comenta se essa é a versão mais bizarra em questão de design do Sonic e também de simbolismo. cara, na minha opinião,
Não, não. O design desse XZ consegue ser mais diferente do que todos os outros. É estranho, mas de certa forma é, sei lá, divertido. Ou então, se você acha que existe uma outra que é pior que essa. Bom, eu sou o Vini HD e te vejo na próxima loucura. Mas bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que meio que eu grave mais vídeos sobre outras versões do Sonic XZ, deixa aí nos comentários. E bom, eu acho que eu vou aqui. Meu nome é Sonic Gamer e